Boa tarde a todos, bem-vindos. Nós vamos dar sequência ao ciclo 200 anos de Brasil. A primeira palestra foi do ministro Rubem Recupero, de Napoleão a Putin, o Brasil no mundo de acelerada transformação. Hoje é o nosso acadêmico Antônio Carlos Sequin, que assumiu hoje, por coincidência, o cargo de secretário-geral da Academia, vai falar sobre dependência ou morte, não é independência, ele faz questão de dependência ou morte, polêmicas literárias entre o Brasil e Portugal, da independência à atualidade. O Sequin a gente não precisa apresentar muito, mas para registros, é poeta, ensaísta, crítico literário. Bacharel em Letras Português e Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre e doutor em Letras Vernáculas pela mesma universidade. É o 7º ocupante da cadeira 19, eleito em 2004. Possui diversos livros publicados, entre eles de poesia, ficção, antologia e ensaio, como Papéis da Poesia, em 2014, Primeiros Poemas de João Cabral de Melo Neto, 1990, Poesia e Desordem, 96, entre muitos outros. Recebeu diversos prêmios literários, entre eles, em primeiro lugar na categoria Ensaio do Instituto Nacional do Livro, em 83, Prêmio Silvio Romero, da Academia Brasileira de Letras, ambos pelo livro João Cabral, A Poesia do Menos. Prêmio Alfonso Guimarães, da Fundação Biblioteca Nacional, Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, Prêmio Nacional do PEN Clube, todos atribuídos a Todos os Ventos como o melhor livro de poesia. Possui a medalha João Ribeiro e a medalha Carlos Drummond de Andrade da União Brasileira de Escritores. Com vocês, Antônio Carlos Sequin. Ouvindo bem? Agora sim. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los. Agradeço a apresentação do presidente Merval Pereira, agradeço a presença de cada um de vocês e queria dedicar essa palestra a dois amigos espectadores pela internet, Heloísa Seixas e Rui Castro, e a duas amigas aqui presentes, Lúcia Bittencourt e Alódia Xavier. Dependência ou morte, e um subtítulo possível seria Língua Portuguesa, Travessias no Tempo e no Espaço. Nossa viagem tem início no século XVI. Na estrofe 33 do canto 1 de Os Lusíadas de Camões, publicado em 1572. Já naquele longínquo tempo, os deuses do Olimpo se dividiam por questões linguísticas. Havia a hostilidade de Baco contra os portugueses, contra a empreitada de Vasco da Gama de atingir o Oriente, porque Baco acreditava que com a chegada dos portugueses ao Oriente, o prestígio e o culto a ele, Baco, diminuiria. E havia a posição de Vênus apoiando os lusitanos. Em meio a esse conflito divino, Vênus resolve se dirigir a Júpiter para interceder a favor dos lusos, com a seguinte argumentação, aspas, sou afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela, nos fortes corações, na grande estrela e na língua, na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina. Vênus se encantou com os portugueses, acreditando que a língua que eles falavam, com pouca corrupção, era a latina. Assim, o português era o latim,
algo corrompido, certo, pelo tempo e pelo uso, mas conservava o timbre de uma origem nobre. Cumpre assinalar, nesse juízo de Camões, um preconceito de que a evolução implica degenerescência e que a verdadeira nobreza está na origem. Temos, então, a confluência de uma constatação que seria meramente linguística, ou seja, que determinada língua se origina em determinado ponto, com o elemento ideológico, pressupondo que o mais antigo é necessariamente melhor por ser mais antigo. O que veio antes é sempre mais nobre. Então, louve-se o português, porque mesmo algo degenerado seria ainda uma modalidade tardia do latim. Ora, o mesmo raciocínio poderia ser transposto para o português do Brasil em relação ao português de Portugal. Aceito com algumas ressalvas, porque nunca deixaria de ser uma degeneração do legítimo português, o português de Portugal. Esse juízo, do ponto de vista conservador, proclama que há uma degenerescência em toda mudança, como se houvesse uma essência única, imutável, num primeiro momento, idealmente o mais puro da língua. A origem deixa de ser um fator meramente cronológico, circunstancial, para ser também um vetor de valorização ideológica, na pressuposição de uma superioridade. Não nos esqueçamos de que, no velho dicionário de Moraes Silva, a palavra corrupção tem a seguinte definição, aspas, alteração do que é reto e bom em algo mau e degenerado. Os elementos ideológicos e os linguísticos iriam conviver de maneira muito ambígua. Podemos, sem grande dificuldade, imaginar que talvez o momento mais antagônico, mais crispado, no âmbito dessas relações linguísticas, literárias e políticas entre Brasil e Portugal, tenha ocorrido exatamente na época da independência do Brasil. E, no ano em que se comemora o bicentenário do grande evento, é interessante observarmos o que então ocorria na perspectiva da língua e da literatura portuguesa. Naquela época, 1822, houve uma separação política contraposta à persistência do idioma comum. De um lado, a manutenção não questionada da língua portuguesa. De outro, relação de desafeto a seus usuários originais, nossos temíveis colonizadores. Como, então, conciliar o amor pela língua ao desejo de recalcar essa origem, no que ela implicava de predomínio cultural e político de Portugal sobre o Brasil colônia? Em um ensaio, desenvolvi a proposta de que, apesar de o grito de Dom Pedro, às margens do Ipiranga, ser considerado o símbolo de nossa libertação política, podemos, do ponto de vista linguístico e cultural, afirmar que o nosso grito ainda era dependência ou morte. Ou continuávamos assumidamente dependentes e herdeiros da língua portuguesa, ou inexistiríamos como nação, mesmo considerando a veleidade do Major Policarpo Quaresma, personagem nacionalista do escritor Lima Barreto, de que adotássemos o tupi-guarani como língua oficial. Examinando os autores do período, notamos uma espécie de divisão estranha, porque a cada momento em que se queria afirmar a individualidade do Brasil
como nação, como cultura, como povo e como país, desejava-se, mesmo disfarçadamente, obter a chancela do português de Portugal como legitimador da literatura brasileira. Em livros de poetas tidos como genuínos representantes do lirismo brasileiro, Casimiro de Abreu, constata-se que os prefácios de Primaveras têm autoria de Pinheiro Chagas ou de outros escritores portugueses, como se essa bênção proferida pelo pai ainda fosse necessária e o Brasil tivesse receio de se assumir como modalidade própria no exercício da língua literária de origem portuguesa. Um exemplo que revela, paralelo à independência política, o desejo da dependência linguística, pode ser lido em um trecho dos debates sobre a Constituinte de 1823, no Brasil. Poderíamos conjecturar que a Carta Magna, convocada no calor da hora da libertação brasileira do domínio português, fosse a mais lusófoba possível e quisesse configurar o Brasil de maneira absolutamente autônoma. Eis que um renomado parlamentar, José da Silva Lisboa, especulando sobre o local onde se instalaria a Universidade do Brasil, resolveu indicar o Rio de Janeiro. O curioso é que ele defendeu a cidade não por meio de argumentos geográficos ou políticos, afinal tratava-se da capital do Império, mas por um motivo linguístico. Eis um trecho da argumentação de José da Silva Lisboa. Aspas. Uma razão muito poderosa para a preferência da universidade nesta corte, o Rio de Janeiro, é para que se conserve a pureza e a pronúncia da língua portuguesa. Nas províncias, há dialetos com seus particulares defeitos. É reconhecido que o dialeto de São Paulo é o mais notável. A mocidade do Brasil, fazendo ali seus estudos, encontraria pronúncia muito desagradável. Me perdoem aqui os paulistas, viu? Essa é a opinião do José da Silva Lisboa. Podemos, a partir desse juízo, supor que o português do Rio de Janeiro fosse foneticamente bem mais próximo ao português de Portugal do que as variantes que já circulavam em outras províncias. Na primeira geração romântica, o poeta Gonçalves Dias foi acusado, não sem alguma razão, de ser excessivamente lusófilo. No entanto, numa carta ao doutor Pedro Nunes Leal, estabelece observações agudas e pertinentes. Escreve Gonçalves Dias. Bom ou mau grado, a língua tupi lançou profundíssimas raízes no português que falamos. E nós não podemos nem devemos atirá-las para um canto a pretexto de que parecem bárbaras. Contra isso, quer dizer, contra a incorporação do léxico tupi, protestaria a nossa flora, a nossa zoologia, a nossa topografia. Clássico ou não clássico, Pernambuco é Pernambuco. Cajá, Paca e outros semelhantes não têm outro nome. Se isso desagrada Portugal, é grande pena, mas não tem remédio. Acontece também que, em distâncias tão consideráveis como são as do Brasil, a vida muda. Os homens que adotam essa ou aquela maneira de viver formaram uma linguagem própria, sua, expressiva e variada. Os vaqueiros, os mineiros, os pescadores e os homens da navegação fluvial estão nesse caso. Pois o romance brasileiro não há de poder desenhar nenhum desses tipos, porque lhes faltam os termos próprios do português clássico? Pelo contrário, escrevam tudo que tudo é bom,
E quando vier outro Moraes, quer dizer, outro dicionarista, tudo isso ficará clássico. Defende assim Gonçalves Dias, o clássico, não como herança congelada, mas numa visão prospectiva. A linguagem popular criaria palavras que se tornariam clássicas e seriam anotadas pelos futuros lexicólogos. Prossegue o poeta, aspas. Em resumo, a minha opinião é que, ainda sem o querer, havemos de modificar altamente o português. Uma só coisa fica, a gramática e o gênio da língua. Devemos admitir tudo o que precisamos para exprimir coisas ou novas ou exclusivamente nossas. Enfim, o que é brasileiro e cuia virá a ser tão clássico como porcelana, ainda que não a achem tão bonita. Portanto, trata-se de uma defesa vigorosa das variantes lexicais de nossa língua, o português do Brasil. O grande defensor do abrasileiramento da modalidade portuguesa nesse período do romantismo foi, sem dúvida, José de Alencar, em numerosos artigos e polêmicas. Destacaria alguns trechos extraídos de manifestos, cartas e provocações de Alencar, todos eles testemunhas da paixão pela língua na modalidade brasileira. No pós-escrito ao romance Diva, escreveu, aspas, o autor deste volume sente a necessidade de confessar um pecado seu. Gosta do progresso em tudo, até mesmo na língua que fala. Entende que, sendo a língua instrumento do espírito, não pode ficar estacionária quando este se desenvolve. Depois, integrando uma série importante de artigos intitulada Questão Filológica, de 1874, Alencar observou: meu verdadeiro inimigo é a literatura portuguesa, que, tomada de zelo excessivo, pretende por todos os meios impor-se a nós. Grande parte dos escritores deste Brasil sacrificam um sentimento nacional por alguns rasgados e fúteis elogios da imprensa transatlântica. Introduzida na língua, uma palavra torna-se nacional, como qualquer outra, e sujeita-se a todas as modalidades do idioma que a adotou. Aqui ocorre uma defesa também vigorosa dos estrangeirismos. Então, que venham os galicismos, por exemplo, caso eles supram uma necessidade expressiva da língua. E, a rigor, embora quase não se perceba isso, do ponto de vista do português, um tupinismo também é um estrangeirismo. Termo proveniente de outra língua. Apenas, em teoria, contaria com mais complacência, considerando-se que o tupi era falado em terras do Brasil antes do português. Prosseguiu Alencar, aspas, o escritor verdadeiramente nacional acha na civilização da sua pátria e na história já criada pelo povo os elementos não só da ideia, como da linguagem em que a deve exprimir. Fecha aspas. Adiante, uma observação bastante atual de Alencar, aspas. Quando tivermos para nossos livros a circulação que dá os Estados Unidos aos seus, nenhum escritor brasileiro se preocupará mais com a opinião que dele formarão em Portugal. Ao contrário, serão os escritores portugueses que se afeiçoarão ao nosso estilo para serem entendidos pelo povo brasileiro e terem esse mercado em que se derramam. Já estava Alencar pensando no mercado profissional do escritor. Evidentemente, dispondo o Brasil de uma comunidade lusófona mais numerosa, deveria atrair a atenção do escritor português, mais do que vice-versa, né? De certa maneira, esse vaticínio
se concretizaria décadas depois, quando Jorge Amado e os romancistas nordestinos de 1930 exerceram grande influência sobre o neorrealismo português. Foi o primeiro fluxo de mão invertida, com a força do português do Brasil, da sua temática, da sua linguagem coloquial, sendo aceita e adaptada por vários escritores portugueses das décadas de 1930, 40 e 50. Ainda em Alencar, numa carta ao senhor Joaquim Serra, outra observação de relevo, aspas, não é somente no vocabulário, mas também na sintaxe da língua que nosso povo exerce seu direito de imprimir o cunho da nacionalidade, abrasileirando o instrumento das ideias. Isso é muito importante, porque até agora, como estamos vendo, está se falando de vocabulário. Aqui ele fala em sintaxe. Note-se que até agora, em quase totalidade, falava-se de léxico. Cuia entraria ou não na língua portuguesa? Determinada palavra nos teria chegado direto do latim ou havia feito uma escala na França? Na carta ao senhor Joaquim Serra, Alencar expressou que não é somente o vocabulário que define uma especificidade linguística. Convém nunca esquecer a construção frasal. A sintaxe de um país não seria igual à do outro, até porque há certas peculiaridades fonéticas, como em Portugal, o enfraquecimento ou a quase supressão de fonemas vocálicos átonos, que, por exemplo, afetam sintaticamente a colocação dos pronomes oblíquos, induzindo os portugueses à ênclise. Essa flexibilidade sintática brasileira, que, no caso, pode valer-se tanto da ênclise quanto da próclise, seria praticada pela terceira geração de nossos poetas românticos, mesmo que de maneira sistemática ou algo involuntária, né? Que era a ideia de poder, por exemplo, começar a frase com pronome oblíquo, que é um crime, né, no português de Portugal, pela tonicidade do pronome, aí vejo a relação da fonética com a sintaxe, né? Então, devido a uma fragilidade acústica menor, coloca-se o pronome depois do verbo. Como no nosso caso, essa fragilidade não existe, a sílaba soa forte, e tanto poderia ser colocada antes, na próclise, ou depois, na ênclise. Creio que ainda não foi efetuado um grande estudo sobre a sintaxe dos escritores românticos. Surgem poemas com pronomes oblíquos em início de frase. O mais consagrado nome adepto dessa maleabilidade sintática foi Álvares de Azevedo. E é curioso que Álvares de Azevedo é criticado por ser um poeta muito pouco brasileiro. Os temas dele não eram brasileiros, ele foi brasileiro na forma. Ele abrasileirou a linguagem poética mais do que simplesmente enxertar temas locais ou pitorescos. Quando estudamos os poetas menores da terceira geração romântica, por volta da década de 1860, constatamos um fato sintomático: o surgimento de escritores brasileiros nas epígrafes de poemas, pela primeira vez. Até então, persistia o pressuposto de que a nobreza é algo antigo, de preferência oriunda de outra língua, de outro lugar. E a epígrafe é um pórtico de legitimação à sombra do qual o texto se abriga. Nos primórdios do romantismo, autores do Brasil produziam sob as bênçãos de epígrafes de Camões, Garrett, Shakespeare, Herculano. Subitamente, passam a surgir, nos pórticos de poemas brasileiros, os versos de um patrono local, Álvares de Azevedo. Assim,
começou a desenvolver-se o orgulho de uma incipiente linhagem brasileira, quando a epígrafe passou a ser ocupada por autores nacionais, em convivência com as celebridades literárias estrangeiras. A partir de Álvares de Azevedo, já podíamos chorar lágrimas brasileiras, sem pedir licença aos prantos dos poemas de Lamartine, de Byron ou de Musset. No transcurso do tempo, houve um movimento linguístico bipolar. Ora de afastamento, ora de reaproximação frente ao padrão de Portugal. O romantismo, como projeto ideológico, apesar das demandas de legitimação a escritores portugueses, representou um período de afastamento, haja vista as cartas de Alencar, de Gonçalves Dias, a questão da flexibilidade sintática e a incorporação vocabular de origem indígena. Mas, pouco depois, iria ocorrer uma virada, em fins do século XIX, no sentido de reclassicizar o idioma, a época do parnasianismo na poesia e do realismo na prosa. Aparentemente, já esfriado o calor da hora, no ardor da independência, pouco a pouco, o português do Brasil buscou regredir para as formas linguísticas da matriz, e surgiram gramáticos novamente a exaltar o bom português de Portugal como modelo a ser copiado. Eu sempre gosto de citar um livro de um gramático, num período, nessa época, um pouco posterior, né, publicou um livro cujo título é O que se não deve dizer. Não se deve dizer nem o título do próprio livro, né? É um livro que já traz em si o seu próprio antídoto e o seu próprio antitítulo. O grande romancista mais aclamado no Brasil, chamava-se Eça de Queiroz. A lusofilia fez-se acompanhar da lusografia. Adeptos da literatura portuguesa, deveríamos voltar a escrever como os lusitanos. Não por acaso, o parnasiano Olavo Bilac, que fez imenso sucesso em Portugal, ao se debruçar sobre a história literária do país, só celebrou um único poeta romântico, Gonçalves Dias, exatamente o poeta mais próximo do padrão gramatical português. Bilac silencia sobre todos os demais. Os parnasianos diziam, com ou sem razão, às vezes mais sem razão do que com, que o verso romântico era frouxo. O que seria um verso frouxo? É aquele composto por hiatos, sem a tendência à compressão ou à ditongação, que é a marca de Portugal, seguida à risca pelos parnasianos ortodoxos do Brasil. Nesse tempo, podemos encontrar poetas que radicalizaram a experiência pró-Portugal. Cito o cearense José Albano, que em 1902 escreveu uma ode à língua portuguesa e uma canção a Camões. Ele queria ir ou voltar mais longe. Almejava restaurar o português quinhentista. Foi autor de belíssimos poemas, pena que escrito 400 anos depois do momento apropriado. Eis um fragmento de Ode à Língua Portuguesa, de José Albano. Língua do grão Camões, a que ele ensina a sinfonia rara, que em tudo se compara com a latina. Eis novamente a comparação com o latim, que José Albano restaurou em homenagem ao português
quinhentista. E o próprio Manuel Bandeira, em 1917, na sua estreia com Cinza das Horas, compôs um soneto dedicado a Camões, em que falava da, aspas, língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Fecha aspas. Enquanto as comemorações do bicentenário da independência nos remetem ao passado, o centenário da Semana de Arte Moderna, evento ocorrido em São Paulo, nos devolve ao presente. No modernismo, a polaridade se inverteu e salientou-se de novo a desconstrução da matriz portuguesa. Praticamente passou-se da lusofilia parnasiano-realista para uma espécie de lusofobia modernista, na estratégia de se estabelecer um marco zero de uma nova linguagem. Mário de Andrade, inclusive, chegou a cogitar da criação de uma, aspas, gramatiquinha da fala brasileira. Oswald de Andrade, na abertura de seu livro Pau-Brasil, de 1924, iria pregar a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural, neológica, a contribuição milionária de todos os erros, fecha aspas. Elogiou o erro como via de enriquecimento da língua. Quando falou de natural e neológica, queria desvalorizar tudo que fosse da ordem da tradição e da origem, tão valorizadas por tantos. Por fim, efetuando um grande salto cronológico, deparamos com a letra manifesto de Caetano Veloso, intitulada Língua, de 1984, que aponta novos rumos, superando antigas polaridades. Na pós-modernidade, talvez a antiga querela Portugal versus Brasil, quem é o dono do idioma, já esteja superada. Tanto que o texto se intitula apenas Língua, sem adjetivo, sem determinar se é de lá, se é de cá. Talvez uma língua transoceânica, em que caibam todas as manifestações. Alguns trechos dessa letra. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer? O que pode esta língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e para o falso inglês relax dos surfistas. Adoro nomes em an, de coisas como rã e imã. A língua é minha pátria. Eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Imã é o que atrai, que une. Caetano lança a proposta de uma língua que liquidifica hierarquias. Pulveriza o latim em pó, para criar com esse pó, talvez, um novo sumo ou uma nova súmula de linguagem que congrega portugueses, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, congrega Maputo, Guiné-Bissau, Timor, São Tomé, Malabo, Saramago e Jorge Amado, paulistas e surfistas, fado, samba e composições de matriz crioula, com a mesma intensidade. Neste hoje, neste ponto em que se encontra a longa jornada desse nosso passeio da língua portuguesa, tão bem detectada por Caetano, o ponto de hoje, os antigos deuses dos Lusíadas talvez não se preocupassem mais em debater questões
de primazia linguística. Mesmo porque Vênus alterou seu traje, enriqueceu a túnica com adereços africanos, brasileiros, asiáticos. Não cabe mais, assim, falar de língua pátria, de pater, pai, autoridade. Propõe-se, ao contrário, uma língua mátria, de mater, de acolhimento, que também se desdobra em uma língua frátria, língua múltipla, herança e tesouro nossos, fraternos, irmãos, semelhantes, no respeito às nossas diferenças. Obrigado, Sequim. Muito apropriada para o momento atual essa sua análise. Eu lembrei aqui de uma sessão que eu tive recentemente em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, que estava se discutindo exatamente as relações Brasil-Portugal e onde é que elas poderiam ser aperfeiçoadas. E alguém definiu o ponto central na língua. E ficamos discutindo por que a gente não consegue ter uma língua portuguesa comum que nos faça, por exemplo, que faça, por exemplo, que o português seja uma língua oficial na ONU. Não é porque há diferença entre o português do Brasil e o português europeu, como eles falam, do português de Portugal. Então, você tem o português na América Latina, nos organismos da América Latina, o português do Brasil é a língua oficial, mas a gente não consegue que a ONU tenha essa língua. E essa disputa de línguas, eu me lembrei, quando você estava falando, do inglês da Inglaterra e do inglês dos Estados Unidos. Uma vez eu ouvi o Bob Hope dando uma entrevista, ele disse assim: olha, vocês, ingleses, são malucos. Vocês escrevem Leicester e dizem Leicester. Então, pô, que história é essa? É um negócio da maneira que você lê a mesma palavra, né? A fonética que faz essa diferença. E muitas palavras inglesas têm um significado na Inglaterra e outro nos Estados Unidos. Às vezes até um significado mais grosseiro num país como o outro. Então, foi ótimo você ter levantado essa, porque realmente é uma disputa de língua que começou desde sempre, né? E é um bom aspecto para a gente pensar e discutir nesse momento. Eu queria convidar todos para a próxima palestra, A Língua Portuguesa e a Independência do Brasil, do acadêmico Domício Proença Filho, na próxima quinta-feira. Muito obrigado por terem vindo. Está encerrada a sessão.